Certa ocasião, questionaram a Jesus sobre qual era o maior mandamento. Ele, diante do desafio de torcer a escritura da sua época e destacar um mandamento acima de todos os outros, não hesitou e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e forças. Esse não é um assunto qualquer. Anos atrás, o Espírito Santo me questionou: se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso? Isso me fez parar para estudar mais o que a Bíblia dizia a respeito do assunto. Primeiro, porque eu queria vivê-lo. Segundo, porque depois queria compartilhá-lo. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos um pouco melhor essa verdade. Estou hoje em Cabo Frio, Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Apresentei na introdução a ideia de que o maior mandamento é, de fato, amar a Deus e não apenas amá-lo, mas amá-lo com aquilo que eu classifico como amor total, com todo o coração, alma, entendimento e força, ou seja, colocando tudo de nós na expressão desse amor. Quando consideramos isso, faz muito mais sentido as perguntas que Jesus faz a Simão Pedro, quando aparece a ele e outros discípulos na praia depois de ressuscitado. No Evangelho de João, no capítulo 21, do 15 ao 17, nós lemos assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Essa pergunta, repetida por 3 vezes, embora haja alguns elementos em cada uma delas que não faz com que a gente possa classificá-las como meramente iguais, mas em essência é o mesmo questionamento: Pedro, você me ama? Não pode ser visto como uma pergunta qualquer. Se reconhecemos que de fato amar a Deus é o maior mandamento, então o questionamento de Jesus sobre ele estar dando ou não a Deus a resposta naquilo que é o maior mandamento não pode ser visto como uma pergunta simples, sem importância, mas como uma pergunta crucial. E eu e você precisamos entender qual é o propósito da pergunta. O Senhor Jesus, nos dias do seu ministério terreno, não fez uso de um atributo divino incomunicável que é a onisciência, como não fez uso da onipotência e nem da onipresença. Jesus não estava presente em todos os lugares, estava limitado a um corpo e a um lugar de cada vez. A Bíblia diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. Todos os milagres que operou, não operou como Deus, operou como homem, ungido pelo Espírito Santo, o que fica evidente quando ele diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço e até outras maiores. Se o que ele fez tivesse sido feito na condição de Deus, nós não poderíamos fazer o que ele fez. O que dizer coisas maiores? E Jesus também não fez uso da onisciência, não enquanto nos dias do seu ministério terreno. Depois de ressuscitado, a Bíblia diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Portanto, presume-se que após a ressurreição, nosso Senhor, já glorificado, com todos os atributos da divindade se manifestando, ele não precisa mais fazer uma pergunta a Pedro no sentido de procurar saber. Então, se Jesus já sabe, aliás, o próprio Pedro vai olhar para ele e dizer: o Senhor sabe todas as coisas. Se o Senhor já sabe, qual é o propósito da pergunta? Eu e você precisamos entender que o propósito da pergunta não era arrancar de Pedro um sim ou não, não era conseguir uma resposta que não tinha. O propósito da pergunta era levar Pedro a uma autoavaliação sincera, levar o próprio Pedro a um exame. Por exemplo, a primeira pergunta é diferente da segunda e da terceira em relação a uma particularidade. O Senhor Jesus não pergunta só: Pedro, tu me amas, você me ama. Ele pergunta: você me ama mais do que esses outros? Porque Jesus questionaria se Pedro o amava mais do que os demais discípulos. Certamente, Nosso Senhor não queria iniciar uma competição, um campeonato de amor. Em outros momentos, quando eles estão discutindo entre si quem é o maior, Jesus chama a atenção deles e os repreende. Então não haveria motivo em agora tentar provocar algum tipo de orgulho. Quem é que ama mais? Mas a razão pela qual Jesus faz isso com Pedro e com nenhum outro, ela pode ser entendida na última ceia.
Quando Jesus dá o anúncio, um de vocês há de me trair, todo mundo se vê como candidato potencial a viver aquilo, menos Pedro. A Bíblia diz que os discípulos começam a questionar, porventura sou eu? Porventura sou eu? Ou seja, eles se veem como prováveis candidatos àquele nível de tropeço. Pedro olha para Jesus e diz, eu morreria pelo Senhor. Tipo, eu não só não faria isso, como eu iria até o fim, até a morte. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, você morreria por mim ainda essa noite. Tipo, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós conhecemos muito bem a história. Então nós temos antes um Pedro que achava que era o cara e acaba negando Jesus por 3 vezes seguidas. E agora Jesus o encontra. E ao perguntar 3 vezes seguidas a respeito do amor, ele está dando a oportunidade de Pedro não somente consertar o que fez, mas levá-lo a uma autoavaliação sincera. E aí? Você ainda acha que é o cara? Você ainda acha que me ama mais do que todo mundo? E esse é o momento onde o apóstolo Pedro, entristecido, vai responder algo mais ou menos assim, amar eu amo, mas não é tudo quanto eu achava que era. Como sabemos disso? Há um jogo de palavras no original grego, né, que é difícil traduzi-lo de forma acurada, mas Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E a palavra usada é agapau, uma derivação de ágape, o amor perfeito. E Pedro responde, tu sabes que eu te amo, mas a palavra que ele usa na resposta é filéu. Quando, em 1994, eu comecei a olhar para esse texto pela primeira vez, eu lembro que tínhamos a NVI, a Nova Versão Internacional, só tinha sido publicado até então o Novo Testamento. E esse texto, naquela primeira ocasião, né, uma publicação da Sociedade Bíblica Internacional traduzia assim, Pedro, tu me amas? E a resposta é, tu sabes que eu gosto de você. Porque embora filéu seja uma das muitas palavras usadas para amor, lá no grego antigo, o koiné, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, eles usavam palavras específicas para conotar expressões muito distintas de amor. Então, por exemplo, a palavra eros no grego fala de amor físico, sexual, da intimidade do casal. Mas, por exemplo, a palavra sorge, ela fala a respeito, né, de amor familiar. Mas você pega, por exemplo, filéu é amor fraternal, de amigo, de irmão. Agapau, amor sacrificial, né, o amor perfeito, profundo. Então Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro responde, tu sabes que eu gosto de você. Em outras palavras, amar eu amo, só não é no nível do que o Senhor está insistindo. Então Jesus, pela segunda vez, pergunta, tu me amas, agapau? E Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Alguém diz, não, eles intercambiavam as palavras, não há distinção alguma. Mas na terceira pergunta, Jesus muda. Pedro, tu me amas, filéu? E para mim é só isso mesmo. E Pedro, entristecido. A Bíblia diz que ele se entristeceu pela terceira pergunta, não apenas pela soma. E ele diz, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu. Em outras palavras, era isso, amar eu amo, mas não é tudo aquilo que eu achava que era. Qual o propósito de Cristo? Levar Pedro a uma autoavaliação sincera a respeito do seu amor para com Deus. Primeiro, o nosso amor não pode ser tratado ou visto, né, como algo que não corre nenhum tipo de risco. O livro do Apocalipse fala, né, que o anjo da igreja de Éfeso, a quem a mensagem era dirigida, havia perdido o primeiro amor. Então podemos já ter amado mais e retroceder e estar amando menos. Ou podemos achar que amamos mais sem nunca de fato ter amado. Então esse questionamento, essa pergunta, ela era importantíssima. Porque o propósito de Jesus não era colocar Pedro debaixo de culpa ou condenação, mas ao levá-lo a perceber que ele não estava no lugar que achava que estava, ele poderia colocar as coisas em ordem, expressar devidamente o seu amor para com o Senhor, depois de, em primeiro lugar, ter de fato, né, focado que o seu coração alcançasse esse lugar. Isso nos leva a entender algumas verdades, né? Uma delas é que o nosso amor pode crescer, senão não haveria necessidade de reconhecer que ainda não estamos onde deveríamos estar. Mas, novamente, eu insisto, Jesus não está apontando que Pedro estava no lugar errado com uma atitude de condenação. O Senhor Jesus estava dando a Pedro uma oportunidade de conserto e de, a partir de então, mudar as coisas. Quando olhamos para Pedro, vemos Pedro numa verdadeira crise. A Bíblia diz que ele caiu em si depois do galo cantar, que ele chora amargamente, que ele reconhece o seu estado. Mas agora Jesus, diante dele, está dando a oportunidade de uma avaliação para que, a partir dela, as coisas possam ser organizadas. Nós precisamos entender que o assunto do amor para com Jesus
não é um assunto qualquer e, portanto, essa pergunta não é sem importância. Eu a classifiquei no início e faço questão de repetir. É uma pergunta crucial. Em 1 Coríntios 16, 22, nós lemos: se alguém não ama nosso Senhor, seja anátema. A palavra anátema é muito forte, é pesada. Na melhor das hipóteses, significa algo abominável. Na pior das hipóteses, algo maldito. E Paulo está escrevendo, né, à igreja de Corinto, aos cristãos, ele está dizendo: se alguém não ama o Senhor, em outras palavras, se o seu relacionamento com Cristo não é fundamentado no amor, que essa pessoa seja anátema. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 24, a Bíblia diz: a graça seja com todos aqueles que amam nosso Senhor com amor incorruptível. Não significa que não haverá graça para ninguém, muito menos para quem peca, mas para aqueles que entram no lugar dessa expressão de amor, a manifestação da graça será favorável. A graça nos atrai, a graça nos capacita a amá-lo e, de fato, correspondendo com ela, seremos fortalecidos, capacitados para crescer na expressão do amor para com o Senhor Jesus. Eu creio que assim como Pedro foi questionado, Deus, por meio desse vídeo, também está questionando você. Você me ama? E a pergunta não é só para ouvir um sim ou não, mas é para levar a uma avaliação sincera. Na verdade, a pergunta é: quanto você me ama? Como está o seu amor para comigo? Talvez a semelhança de Pedro, eu e você possamos dizer: amar eu amo, mas não é aquela coisa toda, não estou no nível agapau, né? Mas, por outro lado, nós podemos entender que podemos chegar lá. Então, que você se proponha no seu coração a investir no seu amor, dar a Deus a devida resposta e olhar para essa pergunta como algo crucial, importante, fundamental e, por isso, dar a Deus a devida resposta.